Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Conversas da Alma. O nosso convidado de hoje é o Dr. Luís de Matos, chefe executivo do Corpo de Serviço Templário Templar Corps, considerada a maior organização internacional de cooperação templária, onde exerce há mais de 20 anos o cargo de chanceler internacional de um dos ramos da Ordem. Nesta entrevista, vamos mergulhar na história e na energia templária com o Luís de Matos, que nos vai abrir as portas da sabedoria templária e dos mistérios desta ordem que serão abordados especialmente e de forma única neste canal. Por isso, vejam e partilhem esta entrevista, pois certamente vai valer a pena. Já alcançámos milhares de visualizações e para crescermos ainda mais e continuarmos a investigar todos estes temas interessantíssimos, não se esqueçam de subscrever, se ainda não o fizeram, colocar um like e partilhar os diretos e as entrevistas para que possam chegar ao maior número de pessoas, contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e também para o seu despertar. Associem-se a nós no Instagram em canal Conversas da Alma e no Facebook em Conversas da Alma. O Dr. Luís de Matos, além de chanceler internacional na Ordem Templária, é um executivo da área das tecnologias e sistemas de informação com uma carreira ligada ao gaming e digital media, tendo liderado empresas na Europa e nos Estados Unidos. Na sua vida particular, interessa-se por temas ligados à história, filosofia e à portuguesia, o que o tem levado a publicar os seus estudos e a liderar projetos e associações de promoção dos estudos tradicionais. E é com muito carinho que dou as boas-vindas ao nosso irmão templário Luís de Matos. Luís, qual era o verdadeiro objetivo e origens dos templários no início? Os templários surgem na Europa do século XII, início do século XII, que é um momento muito particular em termos da história militar da Europa, mesmo a história militar do mundo. É o momento das cruzadas, é um momento em que se lança o desafio, o Papa lança o desafio em Clermont de reconquistar os lugares santos. No fundo, ele faz isso para tentar afastar da Europa toda uma série de jovens com poder militar e com ambições e levá-los para longe, dizer há outros reinos a conquistar, não lutem entre vós. Aliás, faz parte da declaração que ele faz, por favor, não luteis entre cristãos, e de usar esse poder todo para longe. E as cruzadas tinham um bocadinho este sentido, tirar daqui aquele poder, aquela tensão enorme militar e, além disso, tirar daqui os ladrões, os assassinos, etc., que nós dizíamos, se vocês forem ao Oriente e ajudarem a reconquistar esse santo sepulcro, podereis ser redimidos dos vossos pecados. É ótimo. Todos aqueles que são pessoas complicadas, mandemos-los lá para o Oriente, que logo se vê o que é. Okay? Bom, isto acontece então num momento muito específico, porque até mais ou menos ao século IX, X, dá-se o desenvolvimento de uma novidade na guerra, que é a cavalaria. Ou seja, a utilização do cavalo como sendo um animal, efetivamente, de guerra. Ele durante muito tempo é usado como uma forma de levar até ao campo de batalha os soldados, especialmente os líderes militares, que, vendo a batalha de cima do cavalo, tem uma visão maior do que se está a passar, mas não é usado para batalhas de frente a frente, porque não se tinha inventado ainda, no século IX, uma novidade muito importante tecnológica, que é o estribo. Até ali, punha-se uma manta sobre o cavalo e estava-se mais ou menos desequilibrado. Exatamente. Os povos que invadem o Império Romano, os visigodos, os ostrogodos, etc., que invadem assim. O animal é montado em pelo. E, portanto, a estabilidade para um guerreiro lutar não é muito grande, porque muitas vezes caiam do cavalo. Mas no século IX, X, entra na Europa, a partir do Médio Oriente, provavelmente vem da Índia, mas passa pela Pérsia, etc., entra na Europa uma novidade extraordinária, que é o estribo, que permite controlar o cavalo com dois apoios extremamente importantes. Quer dizer, o cavaleiro acaba por fazer um triângulo, e a figura do triângulo é fundamental. Ela não é só esotérica, ela mecanicamente tem um valor. Portanto, ele passa a ter um triângulo, ele consegue segurar a cabeça do cavalo, mas ao mesmo tempo, apoiando-se no estribo, faz daquele animal, apodera-se do cavalo. E tudo o que há de intuitivo entre o animal e o ser humano e a forma como os dois se interagem, torna-se uma máquina extraordinária de destruição. E era necessário dar a esta máquina de destruição um código de honra. Porque senão era realmente uma máquina de destruição. Era anarquia total. Anarquia de destruição. Estamos a falar realmente de alguém, o guerreiro a cavalo é um destruidor.
faz pilhagens, assassina, mata, tem um poder extraordinário. Basta imaginar um cavalo a correr para nos atacar, que se estivermos a pé, com um homem com uma espada ou com uma lança. Não temos a menor hipótese. Não havia carros. Não havia carros, era assustador. Ora, era preciso dar um código de honra a estas pessoas. E esse código de honra começa a aproximar-se da cavalaria sensivelmente no século XI, mais ou menos. Portanto, quando os templários surgem, estamos em pleno século XII. Já se deu a primeira cruzada. A primeira cruzada, as pessoas talvez não saibam, mas não é a primeira cruzada. Há uma cruzada -1 ou zero, cruzada 0. Depois de ter sido proclamada pelo Papa em França, houve uma série de gente, pessoas do povo, que acharam a ideia tão motivadora, especialmente porque tinham os seus pecados, enfim, queriam fazer parte deste resgate do que eles nem sabiam o que era isso da Terra Santa. Para eles era assim uma imagem, era quase não sabiam. Claro, eles só sabiam que era para o Oriente, ou seja, não havia nada, é que nem sequer havia isso, não é? As imagens que nós vamos ter depois, ao meio da época medieval e depois na Renascença, iluminuras extraordinárias, na época medieval quase ninguém as conhecia, o povo não conhecia. E portanto a primeira cruzada é chamada a Cruzada dos Camponeses. Eles vão para a Terra Santa com forquilhas, com paus, imaginem com tudo aquilo que podem para lutar. Que podem, liderados por Pedro o Ermita, que era um ermita que diz, vamos todos, onde é que é o Oriente? E o Oriente é onde nasce o Sol, até para aquele lado que marchamos. Não chegaram ao Oriente, foram assassinados antes de lá chegar. Pelo caminho, isto é uma ordem, era para aí umas 20 ou 30 mil pessoas. Portanto, essa seria a primeira cruzada. É a Cruzada 0, envergonha toda a gente. A verdadeira cruzada só parte mais tarde, já com os senhores medievais, com os nobres. Na primeira acho que não leva reis, só na segunda começa a aparecer os monarcas, levam os seus filhos, os barões, etc. E esses já vão organizados. Mas continuamos a falar de 60 ou 70 mil homens a marchar pela Europa inteira e a arrasar tudo por onde passam. Isto é muito giro no primeiro dia ou no segundo. Comiam. Todos os dias, 60 mil ou 70 mil a comer. Claro, a fazer sexo. Não, apanhavam. Claro, obviamente. E os dejetos, que todos os dias. Estão a ver que 60 mil pessoas a marcharem pela Europa. Chegam a um lugar qualquer, precisam de água. Ou pequenas vilas e tudo. 60 mil numa pequena vila, arrasam com a vila. Ou seja, quando eles vão sucessivamente chegando a Constantinopla, porque eles levam o caminho da terra, vão por terra, as cruzadas seguintes começam a variar isto tudo, porque começa a ser muito difícil voltar a passar nas mesmas terras e passar de graça, não é? Começa-se a pagar. Não é? Os senhores são inteligentes, quando veem que vem uma segunda volta, alto, esperem lá, acampem aí fora da cidade. O que é que precisam? Mantimentos? Sim senhora, custa tanto. Ouro. Portanto, as cruzadas começam a ser muitíssimo dispendiosas. Inicialmente são assim uma vontade enorme de ir para o Oriente, a gente há de encontrar a cidade. E depois começam a ser, de facto, uma coisa logisticamente muito complicada e muito grande. Os templários vão surgir já nessa altura, onde já era logisticamente muitíssimo complicado. Bom, eles surgem porquê? Surgem porque uma parte daqueles que fundam os templários estiveram na Terra Santa, alguns na conquista de Jerusalém, outros estiveram depois da conquista de Jerusalém e viram o que era a vida na Terra Santa, que era uma vida de guerra permanente. É a contradição absoluta. E ainda continua. Ainda continua até hoje. Já era anteriormente, não é? Completamente. Daquele lugar. É o lugar do conflito permanente, não é? Até se diz que será o lugar do Armagedon, do final dos tempos, não é? Aquele é o lugar do conflito. Na verdade, é o lugar onde o mundo asiático e o mundo europeu se cruzam e estão, efetivamente, em constante conflito. Bom, e os que vão fundar os Templários estiveram na Terra Santa e viram, aperceberam-se. Um deles, que não é um fundador dos Templários, mas é sem dúvida a sua alma criadora, é o Conde de Champagne. Champagne era um condado extremamente importante nos reinos francos. A França não existia. A maior parte dos países que conhecemos hoje não existiam. A Itália não existia. Eram pequenos reinos e foram até muito recentemente, até há 150 anos atrás, ou 100 anos atrás. E, portanto, ele era o Conde de Champagne, o senhor medieval, esteve em Jerusalém e ficou horrorizado com o que viu. Ficou horrorizado, ele queria, na verdade o que é que pretendia? Ele gostava de ser um monge, ele gostava da vida espiritual, ele gostava de poder passar todo o tempo em oração. Na transcendência, contudo, claro, contudo ele sabia que era um senhor medieval e tinha obrigações medievais. Ele era um senhor de uma série de vassalos, o Champagne era um dos condados mais importantes. Se nós retiramos se tivermos uma abóbada e tiramos o fecho da abóbada, o que é que acontece? Cai tudo. Então ele sabe que não pode ser retirado. Ele sabe que não pode sair do mundo
e ir para uma vida espiritual. Isto é um drama extraordinário que ocorre mais ou menos em 1113, quando ele volta de Jerusalém. E em Chartres, que agora tem uma catedral extraordinária. Okay. Naquela altura não tinha nada. A arca passou por lá. Pois, exatamente. Pois, exatamente. Isto tem a ver com a história paralela disto tudo. Quando ele regressa, passa por Chartres e com o bispo de Chartres, porque Chartres não tinha catedral, mas já tinha um bispo. Já era uma terra extremamente importante, já tinha uma Virgem Negra. Especial. Já era especialíssima, não é? Aliás, ali naquela já vimos muito especiais. Com certeza, não é? Nós sentimos lá. Com certeza. Portanto, não apareceram agora. Elas já estão lá antes, claro. Já há ali uma relação druídica muito grande, um culto muito grande, nomeadamente à Virgem Negra, e há lá um bispo. Portanto, ele quando passa, em confissão, pede ao bispo, diz-lhe, eu gostava de sair da minha vida de militar, mas quero criar uma milícia de Cristo. Imaginem isto, milícia de Cristo, é contradição. Cristo, o amor puro, total, altruísta, e uma milícia. Isto não existe no mundo medieval. É de tal maneira desafiador, isto foi em 1113, que os templários só são criados em 1118 e não pelo próprio Hugo de Champagne. Vão ser criados, em parte, por alguns dos seus vassalos. São jovens, são bastante jovens, que ele envia à Terra Santa precisamente para ele que não conseguiu na Igreja de Roma a autorização, manda-os à Igreja do Oriente, tem uma concepção de Cristo completamente diferente. Muito mais aberta. Muitíssimo mais aberta. Sobretudo diferente, bizantina, humana. Okay? E manda-os lá, e é lá, de facto, junto ao Patriarca de Jerusalém, em 1118, 5 anos depois deste desejo, que eles constituem este grupo, mas o Hugo de Champagne não entra ainda, ele vai entrar mais tarde, porque não está resolvido o seu problema. E é de tal forma um desafio muito grande, portanto, já havia ordens de cavalaria, não havia ordens de cavalaria e monges. É uma contradição. Que chegam a fazer um concílio da Igreja, onde estão os diversos líderes da Igreja, em Nablus, que é no Médio Oriente, para discutirem a questão de pode um monge defender-se? Pode um monge matar? Em que circunstâncias é que pode matar? Como é que isto pode acontecer? 1120. E é por causa desta discussão que surgem então as primeiras autorizações eclesiásticas para que seja possível ser, por um lado, monge e, por outro lado, guerreiro. E é, de facto, o equilíbrio das duas mãos, da positiva e da negativa, da ativa e da passiva, da oração e do serviço. A conjugação das duas é uma coisa difícil de obter. Portanto, o grande objetivo dos templários, inicialmente, é este. É conseguir criar uma ascese, uma disciplina, em que aquele que é um homem que tem na sua mão o poder da vida e da morte perante o outro, quando dois estão a lutar, não está lá mais ninguém ao pé deles. Como é que ele consegue levar uma ética cristã de modo a não matar o outro? Por exemplo, os templários, depois vem-se conhecer na sua literatura, as cartas do São Bernardo de Claraval, a regra templária, etc. Não podem matar porque lhes apetece. Só porque sim. Não é? Okay, o São Bernardo diz claramente, só podeis matar o vosso inimigo se por outro meio não conseguires persuadir que não deve lutar contra vós. No fundo, ele está já a advogar, completamente, ele está a advogar no início do século XII, a doutrina da autodefesa. Okay? Só posso matar se eu não persuadir. E, portanto, tem que haver outros meios, e os templários são conhecidos por isso, por terem meios diplomáticos para, antes da guerra, explicar ao inimigo não vale a pena lutar. Não vale a pena, a gente podia aqui, exatamente, a gente podia aqui chegar a um acordo, etc. Por exemplo, o rei Afonso Henriques, que se declarava irmão dos templários, na doação do Castelo de Soro, ele expressa, por palavras, quer dizer, que é irmão dos templários. Portanto, ele não pode ter sido um irmão professo, ele foi com certeza um dos irmãos. Não era templário? Portanto, exatamente, não era um irmão professo, ele não vivia nos conventos templários, nos castelos, mas era um irmão da ordem. Claro, era um iniciado. Ele escreve isso, e, por exemplo, quando foi da batalha em que houve a conquista de Santarém, também é das crónicas, ele manda primeiro o emissário ao local, pedir-lhes, dando-lhes, acho que salvo ver, são 3 ou 4 dias de adianto para poderem abandonar e sair. Porque ele iria dar guerra. E diz lá na crónica, porque de outra forma não seria justo. Porque cair-lhes em cima, isto não é melhor explicar-lhes, atenção que é assim. Por exemplo, quando Lisboa caiu, fala-se muitas vezes que Sintra foi um banho de sangue, etc. Não. Mais uma vez foi uma coisa idêntica. Foram dados vários dias aos mouros que viviam em Sintra e eles saíram, foram-se embora, sabendo que estavam isolados. Lisboa estava conquistada, não tinham apoio logístico, etc., foram-se embora.
Isto era comum, era normal. Esta é a maneira de pensar dos templários. Isto é transportado depois para a Ordem de Cristo, que é a sucessora direta e documental e espiritual dos templários. E é transportado de tal maneira... A missão deles, a missão destes templários, que nós já lá vamos à Ordem de Cristo. Qual era mesmo a missão deles, na realidade? Este problema das missões tem a ver com níveis, o Fernando Pessoa chamava intensidades da coisa. O que nós queremos saber é qual era o objetivo que estava por trás apenas desse pensamento, dessa filosofia, dessa mística que eles depois realmente abraçaram. Os templários surgem por este tema, esta questão da mão ativa e da mão passiva, e de poder criar uma ascese que é única e que é nova, neste caso no seio da Igreja, porque era o poder da altura, se fosse hoje seria diferente, mas tem um objetivo bastante mais universal, o qual não está expresso em nenhum documento porque não conseguimos saber. É complicado, porque ele não é visível. Sim. Nós só olhando o fluxo da história percebemos que os templários não aparecem isolados. Há coisas que vêm antes deles que os causam, e quando desaparecem do teatro, isto é um teatro, quando saem do palco, o palco não fica sozinho. E como não fica sozinho, a história continua e prossegue. Portanto, há uma verdadeira migração do Oriente ao Ocidente, de uma série de tradições e de vontades. E tradições iniciáticas, sobretudo. Tá? Sim, mas vamos ser um bocadinho mais práticos e mais provocadores. Ok, bom. É isso que nós queremos. Eu diria que o último grande debate dos templários foi o Fernando Pessoa. E na sua obra, A Mensagem, deixa imensas ideias provocadoras, que se forem muito bem estudadas, elas têm um único sentido. Informação subliminar, é isso? Alguma é tão explícita que não é subliminar. Okay. Fernando Pessoa é formado por ideias do seu tempo, estamos a falar início do século XX, algumas das que o formam profundamente têm a ver com a teosofia. Ele traduziu, exatamente, ele traduziu obras da Blavatsky, designadamente o livro da Voz do Silêncio. É uma das traduções mais belas que existem deste livro. Ele depois entra em conflito com as ideias teosóficas, porque a sociedade teosófica, por volta dos anos 20, entra num período de crise e de dissensão, etc. E ele é um homem do seu tempo, não pode olhar à distância que olhamos hoje. Então, não consegue perceber muito bem isto, mas há ideias concretas do início que estão lá. Entre elas, a noção que espanta as pessoas. As pessoas têm um bocadinho a noção, quem acredita na reencarnação e, portanto, na transmigração da alma, acredita nessa transmigração como sendo de ser em ser. Portanto, alguém nasce numa determinada época, quando morre, a sua componente metafísica liberta-se e depois tem que ter uma nova experiência no plano físico, adquire um novo corpo, um novo veículo, uma nova personalidade, uma nova vida, até voltar a desaparecer. Fernando Pessoa leva o conceito um bocadinho mais adiante. É a reencarnação dos povos, não só das pessoas. Claro. Não é? É um conceito muito antigo, logicamente, não é? É um conceito muito antigo, não é ele que o inventa, mas ele deixa de uma forma tão clara e tão bem expressa, que para ele torna-se nítido que Portugal não nasce do nada. Muito bem, é porque era isso mesmo que eu lhe ia perguntar já. Era exato. Então estamos perfeitamente alinhados. Portugal, para ele, a primeira... Não nasce de nada. Não, para ele não. E aliás ele traça esse percurso de Oriente ao Ocidente. Ele diz Grécia, Roma, Cristandade, Europa, Portugal. E há uma transmigração. E na realidade, quando começamos a estudar estes temas iniciáticos que compõem os templários, claramente, ou seja, a cavalaria espiritual, o que era, a tal ascese, a tal possibilidade de equilibrar uma mão ativa e uma mão passiva, e ao mesmo tempo ser esse eixo vertical e também passivo, não é? Completamente, nunca deixando de fazer o serviço, mantendo sempre a honra, a oração, ao mesmo tempo que a ação. Isto é um tema que vem de há milhares de anos, etc. Claro. Todos estes temas que estão nos templários, os templários têm como as cores o branco e o negro. É isto. É mão ativa e mão passiva, não é? Yin e yang, preto e branco, luz e treva. Hoje, para nós, é facílimo vermos no Oriente onde é que vêm estas ideias, do Yin e o Yang, muitas outras, não é? As forças criadoras e as destruidoras que estão permanentemente. E o templário vê-se no meio disto. Vê-se aquele que mantém tudo em manifestação e equilíbrio. E equilíbrio. No momento em que ele se desequilibra,
desordena-se, deixou de haver uma ordem. Quando se fala de ordem templar, é uma ordem que é cósmica nesse sentido. Ela reflete uma ordem que é superior aos cavaleiros, não é? Claro. E eles são o reflexo dessa ordem. São a apreensão, a manifestação, exatamente. São os homens que compreendem que essa ordem existe e decidem expressá-la no mundo. Portanto, não podem sair daquela linha reta. Aliás, a ideia de equilíbrio está ligada à ideia do cavalo, porque em latim é eques. Todas as palavras de equidade, equilíbrio, vêm do cavalo. De facto, que é um ser equilibrado, no centro do qual está aquela consciência humana, que homem e cavalo, reparem, é uma coisa extraordinária. Absolutamente. O cavaleiro é das poucas vias iniciáticas que recebe o seu nome do animal. É o cavalo que dá nome ao cavaleiro. O cavaleiro sem cavalo não é nada. Essa parte não conhecia. E o cavalo é aquela energia indomável. Eles são quase todos indomáveis. Até ter uma consciência humana por cima. E então desenvolve-se ali uma relação. A gente conhece bem a relação entre o homem e o cavalo. Aquele cavalo. Sim. Não é entre o homem e os cavalinhos todos. Não. Aquele cavalo. O homem e o cavalo são realmente um só, num determinado momento. Por isso os grandes cavaleiros têm um cavalo conhecido. O Dom Quixote tinha o seu roncinante, não é? Já é a expressão final da cavalaria. A expressão do gozo, quer dizer, de dizer que já não há cavaleiros no mundo, de Dom Quixote. E, aliás, é toda uma obra iniciática. Completamente. Completamente. Estão ali fechadas todas as chaves da cavalaria. Mas para trás nós vemos que cada um destes grandes cavaleiros tinha o seu cavalo. O Dom Sebastião há de vir montado num cavalo branco, o seu cavalo branco. O Messias, aliás. O Messias. O Messias virá montado num cavalo branco. Todos eles vêm. O Imam Mahdi, que é o Messias esperado pelos muçulmanos, vem montado num cavalo chamado Al-Burak. O Oriente é igual. Ok, portanto, aqui estamos a falar de uma estrutura de um mito que é idêntica ao longo dos anos, dos milénios, não é? Sim, sim. Portanto, neste momento em que homem e cavalo passam a ser uma unidade só, é no momento em que aparecem os templários. Depois a noção de que dentro do cavaleiro, ele não é o único, ele tem lá dentro duas expressões. Ele tem uma expressão de um mundo muito física, com necessidades físicas, tem sede, tem fome, precisa de descansar, precisa de estar a dormir, mas depois tem um ser espiritual lá dentro. E esta identidade dupla é uma diferenciação de consciência, é muito presente nos templários. Enquanto que a maior parte das outras ordens, bem, eu não me lembro de nenhuma que trate este assunto, o que faz é tentar conduzir as emoções do cavaleiro e dizer que ele tem que dominar as suas emoções. O tema dos templários não tem nada a ver com emoções. Tem a ver com a consciência do mundo e o papel no mundo, que é o do teatro. Há um papel no mundo. Há condes, há reis, há vassalos, há suzeranos, e eles fazem parte deste papel no mundo. Mas depois há uma coisa que os liberta disto tudo, que é uma componente espiritual, a qual também não tem a ver com emoções. Eles nunca se deixam levar pelas emoções. Eles estão sempre ou a fazer o seu papel no mundo, ou na sua componente, conectados com a sua componente espiritual. E agora vamos a Portugal. E dizia eu, isto tudo para dizer que estas junções vêm de muito longe, a gente encontra-as muito longe, quer na história, quer na geografia. E elas vão migrando desde o Oriente para o Ocidente, sucessivamente, até chegar a Portugal. Em impérios. O Fernando Pessoa diz em impérios. Grécia, Roma, podemos meter aqui o Egito, claro. O Egito também lá está, podemos meter a Pérsia antes da própria Grécia. E se começarmos a estudar então de onde vêm estas ideias todas, começamos a ver que é efetivo, é verdade. Elas têm esta migração sucessiva a partir de povos que têm, na sua época, uma consciência global sempre muito mais avançada que os seus contemporâneos. E é por isso que fazem revoluções sempre. E depois desaparecem e reencarnam, é a palavra dele, reencarnam, porque ele diz mesmo, nação que reencarnaste. Esta nação, este conjunto de almas, que é uma mónada na designação oriental, mas que não se conhecia na Europa. E de onde é que esta mónada teria vindo? E para onde é que ela vai? Porque esse é que é o tal objetivo dos templários. O que é que fez? E já vamos chegar onde ela vai. Pronto, exatamente. Agora, mas essa mónada que veio para Portugal, porque Portugal já era, creio eu, um lugar especial. Porque sempre foi. Lusitânia, Deus Luz, Lusitânia, lugar da luz, era Portugal especial antes da existência dos templários e foi por isso que ele foi escolhido por eles para fundar a primeira nação templária? Tudo isso conjuga da seguinte forma. Do ponto de vista geográfico, a Península Ibérica, não só Portugal, mas a Península Ibérica e especialmente Portugal, que está mesmo no extremo, ocupa um lugar muito importante. Isto porque está no limite, não é?
E vamos lá ver, isto leva-nos a tempos muito antigos, nomeadamente os tempos da Atlântida. É isso que nós queremos. Perde-se, Ir às origens. não é? Perde-se, há uma memória, os povos que ficaram à volta da Atlântida têm uma memória de uma ilha perfeita, que eles achavam perfeita, e que vão reproduzindo nas suas utopias. Ela está para lá das colunas de Hércules, que é Gibraltar, para lá, portanto estará no Atlântico. Nós sabemos que, na verdade, geologicamente até estava onde está Portugal, estava nesta zona toda. Os Açores já estão para lá do que seria, abrangia tudo isso, não é? E há um cataclismo, que provavelmente terá sido um cometa, há muitos estudos sobre isso, muito interessantes, que fazem com que essa época áurea, nós estamos a falar de OVNIs, é uma época áurea para aquela altura. Tinham escrita, tinham história, tinham artes, tinham tecnologia, tinham coisas extraordinárias. E este é um evento traumático que fica na memória dos povos. E eles reproduzem e falam sobre ele. Um tema que é recorrente nestes povos é o tema da ilha afortunada. Uma ilha distante, a Ilha Branca, a ilha onde estão os heróis. Que nós chegamos ao final do mar, ao final da Terra, aliás, depois é um mar sem fim. E esse é o lugar onde há de estar a ilha. Os povos nórdicos tinham Avalon para o norte. Que é uma ideia idêntica. Quer dizer, aqueles que são os eleitos, os imortais, vivem nessa ilha, é lá que eles estão. Hiperbórea, mas que eram já descendentes. Ok? É a mesma ideia, ok? É a mesmíssima ideia. Todos estes povos antigos, pós-Atlântida, que têm esta propensão Oriente-Ocidente, eles buscam sempre o Ocidente, buscam sempre. É o lugar onde o Sol se põe, onde a luz vai residir. Não é só de onde vem, eles não se interessam só por onde é que vem. Nós, ao vivermos entre a Lua e o Sol, estamos aqui entre dois poderes que são antagónicos, não é? E que se completam, ok? Nós ouvimos esse equilíbrio, acabamos por ser condicionados pela forma como estas forças e esta transição permanente entre a luz e as trevas nos vai condicionando. E, portanto, há um momento em que as migrações dão-se efetivamente do Oriente para o Ocidente. Das estepes, onde é agora a Rússia, sucessivamente para baixo, pelos Urais, para Oriente, etc., pelo centro da Europa, contornando as grandes montanhas que são os Pirineus e os Alpes, até um sítio prometido que está no fim da Via Láctea. Se nós estivermos no centro da Europa e olharmos para o céu, sem as luzes do dia 2, vemos uma coisa lindíssima, não é? Que é a Via Láctea, que indica um caminho. E no final desse caminho é capaz de estar a Terra Prometida. Ora, curiosamente, para quem está no norte da Europa e tem uma economia ligada à pastorícia, aos animais, é necessário migrar. Não se pode ficar no mesmo sítio, os pastos acabam. E essa migração dá-se no sentido sul, porquê? Porque é onde estão os melhores pastos, onde não há tanto frio, onde não há tanta neve. Então, ao longo do tempo, esta compulsão, chama compulsão, porque são gerações, sem explicarem umas às outras, vão ter este comportamento e vão seguindo a Via Láctea. E, sucessivamente, chegam a um beco sem saída. Que é Portugal. Exatamente. Ou seja, para eles, quando chegam ao beco sem saída, uma terra fértil, extraordinária, lindíssima, onde se encontra com uma coisa que muitos não conheciam, que é o mar-oceano. Convoca tudo, desde o esplendor e o medo. O medo. O que seria chegar ali ao pé da Nazaré e ver aquelas ondas. O que seria isto para um povo, por exemplo, que nunca viu. Não é? Não é? O temor que aquele mar dava, aquelas ondas a arrebentarem contra as fazerem. Então, isto é extraordinário, não é? Este é o lugar da magia. Os lugares de ruptura são sempre os lugares de magia. Sim. Os rituais mágicos são ou ao meio-dia ou à meia-noite, não é? É sempre um momento de transição. E este é o lugar de magia, porquê? É o lugar de transição. Os cabos, que é o lugar mais longe da Terra junto a este mar, sempre foram lugares sagrados. Sim, sempre foram. Lembramos de Sagres, lembramos aqui do Cabo da Roca, não é? É o lugar do deslumbre, da vertigem. Mas onde as energias também há uma transição. Claro. As energias seguem exatamente a natureza, não é? As energias fazem parte da natureza. A natureza manifesta-se como energia e manifesta na paisagem essa mesma energia. Ora bem, as nossas paisagens, seja do Alentejo, que na altura não se chamava Alentejo, mas tinha a mesma impressão visual, seja, por exemplo, Sintra, que não tinha árvores, era pedras, são paisagens de extremo, são de deixar qualquer um pequenino, por isso as grandes lendas que vão aparecendo. De facto, a gente vem da planície do Alentejo, onde deixamos lá memórias do que são esses gigantes, quando pomos lá os menires, quando pomos lá os cromoleques, etc. Havia também. Que os havia, mas são os povos que estão no interior que marcam os lugares de energia que sentem. Não é? Eu costumo dizer muitas vezes que um pastor olha para uma paisagem e lê o que eu nem com o Google Maps consigo ler. Ele vê, olha, Salgueiros, ali um ribeiro.
Olha, não sei, ele só de olhar, ver as rochas, as árvores, ver a forma como as nuvens se mexem, É verdade. ele sabe o que é que ali está. Nós temos que andar para Os ele. sinais, claro. Estavam mais atentos. Há que não esquecer que muitos destes navegantes que estamos a falar de terra, são navegantes de terra, são romeiros, fazem o caminho deles, Das estrelas. olhando as estrelas, mas durante o dia olham as nuvens. Eles conseguem ver no que varia constantemente e que é impermanente, conseguem ver a permanência. Eles sabem para onde é que tudo isso se dirige. Porque a natureza mostra-nos. Completamente. Se estivermos conectados e atentos, nós conseguimos sentir o que Completamente. é que está a acontecer. E, portanto, há 8.000 anos, 4.000 anos, 2.000 anos, 1.000 anos, estes povos fizeram sempre, todos eles, cada um por si, foram sempre chegando ao beco sem saída. Deus Lug, Pois, da luz, esse lugar, que é um beco sem saída, lugar da luz. é o lugar mais próximo onde não podemos chegar ao Sol que se esconde, porque o Sol tem esta característica. Nós não conseguimos olhar para ele ao meio-dia, não conseguimos olhar, temos que desviar a olhar, mas ao pôr do Sol conseguimos. Então, o Sol mais humano, mais próximo do ser humano, é aquele que se põe, não é o que se levanta. caloroso, não é? Exatamente, porque o que se levanta ainda é a promessa de um dia. O que se deita é já a consequência de um dia. Portanto, o olhar um pôr do sol, não é o levantar, é um pôr do sol, é muito diferente do olhar um levantar do sol. E o pôr do sol em si é o lugar mais próximo onde podemos estar junto a esse sol, que é junto à água daquele mar. Esta terra é sagrada. É o lugar da luz, logo, Lug, Citânia. Exatamente. Não é? Lugar da luz. Lugar da luz, a Citânia da luz. Pronto, e daí surge o Lug, e surge o Endovélico, e surge uma quantidade de cultos que vão declinando, dependendo da cultura ou dos códigos simbólicos que cada povo vai tendo, os mesmos temas. Até chegarmos mais próximo de nós, onde já está mais registado, onde há escrita, onde há iconografia, onde há construções que ficaram, há muitas que não ficaram. E foi por essa razão que os templários escolheram criar a primeira nação templária nesse Já lá vamos. dizer, tem muitas perguntas. Já lá vamos. Tem muitas Já lá vamos, é que estamos aqui a abordar o que é essencial. Ora, Fernando Pessoa que é ótimo. o que diz é que a primeira centelha que escolhe Portugal é Ulisses, diz ele. Sim, daí fala-se do Ulícipo, não é? Exatamente, ele diz que é o primeiro. É o primeiro que vai na sua própria demanda, não é? Com as aporta à cidade de Lisboa, que virá a ser a cidade onde ele assenta durante algum tempo. E, portanto, ele põe isso no mito. O mito que é o nada que é tudo. É só mitológico. Atenção, isto é verdade, ou melhor, é verdadeiro, mas pode não ser verdade. Assim é que é. O mito é verdadeiro, mas não é aquela verdade. Está-nos a dar Simbólico, está-nos a dar uma pista. Mas falas de uma coisa que existiu. Houve alguém, a que vamos atribuir o nome Ulisses, que designou aquela cidade, colocou aquela cidade, aquele promontório, naquele sítio, à saída daquele quase mar interior que era Lisboa, tinha uma certa força que este alguém, com a sua família, a sua dinastia, a sua nação, ou seja, o seu conjunto de almas, tomou para seu pouso. Chamemos-lhe Ulisses. Tudo bem, é o que Fernando Pessoa diz, é o nada que é tudo. Mas o segundo ele já consegue pôr-lhe um bocadinho mais o dedo. Chama-se viriato. O viriato é a primeira expressão de uma nação, que diz, eu não me submeto aos romanos. E não se submete aos romanos. E se não fosse a traição, já agora uma traição parecida com a traição maçónica do mestre Irame, ainda não se falava nisso, já os portugueses tinham os seus traidores. Foi a única forma de derrotarem a primeira expressão desta alma lusitana, com o viriato, ok? É ali que nós percebemos que nesta Lusitânia qualquer coisa vai surgir. O tempo passa, vai passando sucessivamente, os povos vão colonizando, vão deixando influências. Note-se que, por exemplo, a influência árabe na nossa Península Ibérica, na língua, quando nós notamos que houve uma influência, que ficaram pessoas vivas, que não correu tudo à espadeirada, é quando temos língua, porque tivemos que falar com eles. A gente aprendeu porque teve que fazer comércio com eles. Às vezes conquistamos as mulheres deles, fizemos famílias, etc. E, portanto, herdamos a língua. A língua não se herda de outra forma. E nós conseguimos ver isso em Portugal. Portugal deve muito ao mundo islâmico, porque não teve uma conquista de massacre. Há massacres, como houve em todo lado. O que havia era esta intenção, que é uma ideia que é claramente templária, está lá nos textos, que é, não faças a guerra com o teu inimigo. Tenta, antes disso, fazê-lo persuadir das ideias dele. Isso é o persuadir das... Diplomacia. E temos isto concretamente em muitos sítios. A submissão do outro à nossa lei
e depois deixá-lo sozinho. Os cristãos novos são uma invenção portuguesa interessantíssima, que eram na mesma judeus, mas a gente punha assim a etiqueta, cristão novo, e nunca mais ninguém se chateava com eles. Não é? Há a famosa história da alheira em Trás-os-Montes, que é inventada por judeus, porque alguns mais extremistas cristãos diziam, eles não comem chouriço. Eles inventaram um chouriço que podiam comer, que é de aves. Isto é muito conhecido. E então não podiam ser acusados de não comer chouriço. O resto, a sua cultura interior mantinha-se. Os judeus de Belmonte mantiveram-se durante imenso tempo durante a nossa história, não é? Até haver as perseguições que deram cabo de Portugal, diga-se de passagem. E, portanto, isto ainda é uma herança desta ideia de que, ok, eu tenho um adversário, eu não tenho inimigos, tenho um adversário. E para eu poder impor aquilo que eu preciso de impor para ordenar a terra, também tenho que expor debaixo desta lei. Como é? Está disposto a aceitar a lei ou não? Ele diz, estou disposto. Muito bem, fazemos aqui um pacto e agora trabalhas dentro da minha lei. O que tu fazes ao domingo ou ao sábado, não me chateies com isso. Por isso é que há uma sinagoga em Tomar. Está lá. Sim. Por isso é que há uma mouraria. O que é que será a mouraria? O que é que significa mouraria? É o lugar dos mouros ou não? Não é? Eu sei que até havia intercâmbio de conhecimentos entre... Há uma alfama. Os grandes matemáticos que acompanharam as descobertas ou eram judeus ou eram árabes. Os cartógrafos igual. Exatamente. Por muitos motivos. E, portanto, nós entendemos aqui que essa ideia errada de que tanto a Ordem de Cristo como a Ordem do Tempo era uma ordem que assassinava, que era uma ordem beligerante, não, está completamente errada. E Portugal apresentava, o Condado Portugalense... não tinha essa ideia, mas a maioria... Muitas vezes fala-se. A maioria das pessoas tem essa ideia. Sim, porque se mistura com os cruzados. As séries que vemos na televisão agora são os templários de espada na mão, matar toda a gente, são uns heróis. Por acaso há uma série não são heróis por isso. Muito boa. Sim, não vi. Então tem que ver a série da Netflix sobre os Templários, tem que ver. Que é fantástica. Eles, é fantástica. Eles são heróis, não é por matarem o outro. Sim, exatamente. E nessa série está claro. Está bastante claro. Eles são heróis porque cooperam com o outro. Por isso é que são heróis. Bom, nesta vaga de fundo que tem a ver com a encarnação sucessiva de almas, estas almas não encarnam do nada. Tem sempre alguém que comanda, tem sempre alguém que vem na frente, habitualmente tem em sequências de gerações. Por exemplo, nós fomos ver a ocupação... Líderes, neste caso líderes. São líderes. Mentores. Exatamente. Mentores. No Oriente chamam-se manus. São aqueles que manus, como se com as mãos criassem, são os que com o barro do nada fazem a forma, não é? E depois os outros vêm e dão um espírito. E há vários da nossa história que vamos vendo começarem a aparecer sempre de fora, aqui no nosso território. Por exemplo, no Norte temos o caso do Conde Dom Henrique, que vem da Borgonha, depois de ter estado em Jerusalém, e ele dá uma missão, que é casar aqui no Condado Portugalense, e ele é que vai ser o pai do próximo rei. Se calhar ele já queria ser rei, mas não houve condições na época dele. Mas ele não vem sozinho, e vão migrando sucessivamente diversas famílias que se vão estabelecendo, ser os chamados senhores do lugar, os lugar-tenentes. São os tenentes, é o que tem o lugar, e que vão ordenando os recursos que depois vão ser usados pelas gerações seguintes. E nós, se formos ver os castelos que estão a norte do Douro, correspondem às famílias que, na geração seguinte, os filhos vão expandir para a linha do Tejo e conquistar o centro de Portugal. Esses são os templários. Os castelos templários estão quase todos entre o Douro e o Tejo. Alguns a norte do Douro, mas quase todos entre o Douro e o Tejo. É a cintura de defesa que impede a progressão outra vez do adversário. E quando os templários conseguem isto, praticamente param. O resto fica para a Ordem de Aviso, a Ordem de Santiago e por aí diante. Esta é a grande cintura, é como pôr um cinto de poder que ali está em Portugal. Não é? Ora bom, do ponto de vista militar, isto foi muito bem pensado. Grande parte dos grão-mestres, muita estratégia. Os grão-mestres templários estavam no Oriente, a lutar as lutas do Oriente, que raramente eram as lutas de Deus. Eles estão sempre inseridos num conjunto de exércitos. Várias vezes se recusam a lutar ao lado dos cristãos. Muitas vezes há, por exemplo, e sintomaticamente, batalhas no Egito, que eles não lutam. O principal aliado dos templários no Oriente era o sultão do Egito. Okay? E há aí uma grande conexão com o Egito, já vamos falar nisso. Não é? Claro que é. Aliás, a minha segunda pergunta tem a ver com isso. E não terminamos a questão de Portugal e o lugar especial, não é? Não terminamos essa parte. Bom, isto é muito extenso. Só para dizer, é muito extenso. Eu tinha dito há pouco que as cruzadas pelo centro da Europa são dispendiosas,
perigosas, são muito difíceis. Portanto, ao fim da primeira cruzada começam-se a encontrar alternativas. E é por causa dessas alternativas que do norte da Europa os peregrinos começam a procurar o mar, o Mediterrâneo. E tem ali um obstáculo enorme chamado Alpes. Então eles contornam os Alpes, ou vão por um lado ou pelo outro, e vão dar origem a duas cidades importantíssimas. Por um lado Veneza e por outro lado Marselha. São as grandes cidades marítimas. É por causa disto, elas surgem por isto. É ali que vêm desaguar os peregrinos que vêm a pé e que dizem, não vou para o centro da Europa. E começam-se a estabelecer serviços, exatamente transportes peregrinos, pelo Mediterrâneo, junto aos portos do norte do Mediterrâneo, Constantinopla e Oriente. Ora, os templários surgem quando isto já estava a ocorrer. E, portanto, já têm, entre aspas, o mercado ocupado. Eles não têm mercado. Não podem estabelecer-se em Marselha, não podem estabelecer-se em Veneza, pelo meio do território de terra é perigoso, difícil. Então o que é que eles fazem? Eles devem fazer uma coisa que é temerária. Temerária. Eles estão na costa atlântica francesa, vão buscar os peregrinos à Irlanda, à Inglaterra, ao norte, à Holanda, à França, e vêm de barco pelo Golfo de Biscaia, ou seja, pelo norte de Espanha, contornando o Cabo Finisterre, por aqui abaixo, frente a Lisboa, e entram no Mediterrâneo a partir das colunas de Salomão, portanto, das colunas de Hércules. Portanto, são obrigados a fazer uma coisa durante centenas de anos, quase 200 anos, que é enfrentar o mar-oceano. Enquanto que os outros estão na lagoa, que é o Mediterrâneo, e desenvolvem... Calminho e quente. Exatamente, desenvolvem técnicas de navegação à vista, fáceis. Os templários têm que enfrentar uma coisa que é um terror, que é o Golfo da Biscaia, nunca está igual. E sim, não é calmo. Não é? E têm que desenvolver técnicas que fazem com que comecem a perceber a latitude, porque vem do norte até ao sul. Enquanto a faixa do Mediterrâneo, que é navegada, quando se vai pelo norte, o Mediterrâneo é muito pequena, e como vamos navegando em terra, podemos não nos aperceber da declinação da terra, os templários não, tiveram que ir pela volta toda, o que os vai fazer a perceber não só os temas da latitude onde estão, que vai baixando, portanto o céu muda, isto implica que a Terra não é plana, eles vão vendo sucessivamente que há coisas novas a descobrir, há novas constelações, há um globo, não é? E depois mais, a questão dos ventos. Os ventos são o que os vai ajudar a trazer. Portanto, vão mapear o céu, não só das estrelas, mas durante o dia dos ventos. E como é que nós vemos os ventos durante o dia? Com as nuvens. As nuvens traçam os ventos. A partir das nuvens eles conseguem fazer a navegação toda. E então, Portugal torna-se estratégico. Porque é necessária uma plataforma, é verdadeiramente uma plataforma logística, em que eles pudessem parar e, sem pagar muita portagem em Gibraltar, fazer a volta até ao centro logístico do Mediterrâneo deles, que é Palma de Maiorca. Então era necessário conquistar este bocadinho de terreno. Fazia falta. A Galiza sempre foi cristã, ok? Daqui para baixo não. Então eles vão efetivamente criar uma estratégia que dizem que é a frente ocidental das cruzadas. Eles dizem que aqui é uma cruzada. Aqui em Espanha é igual, há uma cruzada. E pedem efetivamente meios, homens, privilégios para poder lutar esta cruzada. E a partir de um determinado momento a Ordem do Templo tem duas fases. A face pública e visível, que é no Oriente, a lutar em guerras que nunca dão em nada. Todas as cruzadas são um desastre absoluto. Ao nível humanitário, ao nível... continua ainda hoje, não é? Claro que é um desastre. E depois o lugar onde conseguem construir qualquer coisa que é o Ocidente. E é por isso que eles são tão importantes em Portugal e em Espanha. Mas especialmente em Portugal. Especialmente em Portugal. Portanto, esta faixa que eles conseguem construir, por isso é que Portugal não é muito longo, não precisa. Só era preciso, de facto, uma faixazinha. Quando está consolidada, consegue fazer com que eles tenham o poder de chegar ao Oriente sem problemas nenhuns. E para o Oriente eles não navegam pelo norte da Europa, portanto, no Mediterrâneo, navegam pelo norte de África. O que os faz entrar em contacto com povos totalmente diferentes. Claro. Egito, etc. Egito e, nomeadamente, os tais berberes, que se não são árabes, sendo islâmicos não são árabes, são diferentes, são povos daquela região do norte de África, os tais mouros da Mauritânia, os mouros, e com os quais têm que fazer comércio, ou seja, arranjar água, mantimentos, e têm que saber as suas línguas, têm que ter alguns deles com eles para poderem falar no Oriente, e a sua grande base vai ser então o Egito, onde, entre outros, encontram não só o povo islâmico, mas encontram os cristãos coptas. Os coptas, que eu também já tenho perguntas ali para fazer, se a gente conseguir ter tempo. Agora, a ver se temos tempo. Estamos no princípio ainda. E os coptas vão influenciar profundamente a forma como os templários veem o cristianismo. É preciso entender que nesta época
O que ligava ao cristianismo todo, uma espécie de grilhetas que amaram o cristianismo, é uma coisa chamada credo. Credo. Que é aquilo que é completado em Niceia, ainda estamos a falar no início da história da Igreja, quarto, quinto, exatamente, século IV mais ou menos, onde aqueles que estão no concílio decidem listar aquilo em que acreditam. Eu creio num só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Creio, sou trinitário, creio no Pai, Filho e Espírito Santo, e dizem o que é que creem. Porque no concílio estava gente que não cria nisto, não acreditava nestas coisas. Há coisas que estão no credo que não são consensuais entre os cristãos. Há coisas complexas, do ponto de vista teológico. E, portanto, como é que a Igreja consegue acorrentar a uma só ideia as várias comunidades? Através de uma oração única. Okay? Quando nós tiramos esta oração, o que é que acontece às comunidades que estão independentes de Roma? Pensam por si próprias. Elas pensam por si próprias, têm a sua própria relação tradicional com a divindade, com Cristo. E logo aí perdem o poder. E nascem declinações, digamos assim, podemos dizer, sotaques do cristianismo, que são diferentes. E os templários eram um sotaque desse cristianismo. Por exemplo, a forma como os franciscanos olham para o cristianismo não é igual à dos dominicanos. Sim. Aliás, sempre foi chamada a religião franciscana, diga-se de passagem. É como se fosse uma religião dentro do cristianismo, não temos dúvida. Bom, os templários têm uma relação com Cristo muito particular. A primeira coisa que é preciso entender é que, quando surgiu no século XII, nesta altura a imagem de Cristo crucificado em sofrimento não era vulgar na Igreja. É nesta altura que ela começa a aparecer. Crucifica-se a divindade em sofrimento, com sangue. Esta é a imagem que é dada. Okay? Querem passar, sim. Claro. Qual é que era a imagem até ali de Cristo? Era o Agnus Dei, aquele famoso cordeiro, que tem um estandarte, que tem um estandarte branco, uma cruz vermelha, é um estandarte templário, não é? Agnus Dei, ou seja, o cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Precisamente, é o cordeiro. Agora reparem, quais são as duas grandes forças mitológicas ligadas a Cristo? O cordeiro e o leão, porque ele é o leão de Judá. Aqui está bem expresso o que é que são os templários. São os leões e os cordeiros. Claro. São ao mesmo tempo. Ativo, passivo, precisamente. E horizontal. Claro, portanto, o Agnus Dei diz muito aos templários, aparece em diversas igrejas templárias da época. Sim. O Cristo crucificado não aparece, por vários motivos. O primeiro motivo é que eles não acreditavam na morte de Cristo. Eles entendiam... Era uma das perguntas que eu ia fazer mais à frente, já me está a responder, mas tudo bem. Eles não acreditavam que Cristo tivesse morrido. Primeiro porque era divino, podia ter morrido, não é? E depois porque os próprios textos, designadamente São João, que é o texto que eles seguem mais de perto, diz que ele ressuscita no terceiro dia. Então não morreu. E há mais coisas. Não é? Mas logo aqui, portanto, não faz sentido pegar num livro que nos explica uma história que é sinóptica, não é? Que tem uma sequência, e arrancar os últimos capítulos e deparar no momento em que ele morre. Não é? Aquele não é o momento em que ele mais se aproxima do ser humano. Há um episódio da Paixão de Cristo no qual os templários colocavam, de facto, muita atenção, que aparece reproduzido em iconografia, etc., que é o Ecce Homo. É aquele momento em que Jesus é levado perante Pôncio Pilatos, sentam-no num tronco de madeira, ele já tem a coroa de espinhos e tudo, tem um véuzinho assim aqui na cabeça, já é quase o encoberto. E Pôncio Pilatos pergunta-lhes, dizem que tu és o rei dos judeus. Tu és o rei dos judeus? E ele responde, tu dizes. Se tu me chamas isso, sou eu que vou confirmar. Por isso, por alguma razão me chamas, não é? Rei dos judeus, não é? Se eu não fosse, não me chamavas. E este é que é o que significa eis o homem, é aquele momento em que o Cristo podia ter levantado e ter dito, estou farto disto, tirava com aquilo ao chão e dizer, eu sou um Deus em que vou. Não, ele naquele momento é frágil, é um ser humano. É o momento em que ele mais se aproxima. Dali em diante ele vai fazer todo o seu percurso até à morte na cruz e a ressurreição. Este é o momento para os templários, é de facto revelador. Aquele é o encoberto para eles. Portanto, não aparece, a gente vai ver às igrejas, não aparece nada disto. Tudo isto são consequências da forma como eles trocam informação com comunidades cristãs que são orientais, têm acesso a outros conhecimentos. Têm acesso, mas essencialmente outras perguntas. É quando nós fazemos a pergunta certa, lá vão os credos todos embora, porque não sabe como é que há de explicar. Como é que a gente há de explicar aquilo, não é?
E é natural que, não tendo uma relação muito próxima e constante com inquisidores, que não havia nessa altura, felizmente, nas comunidades fechadas, que eram os templários, porque não entrava lá ninguém, pudessem refletir e orar à vontade à divindade, que, estando fundada na Bíblia, nos textos canónicos, tudo isso era aquilo que eles entendiam, que era um Cristo presente, permanente, com eles, em qualquer lado. Não é? Eles, quando espetavam a espada no chão, tinham ali a expressão do Cristo. Podiam-se pôr de joelhos e orar àquela espada, porque estava ali, evidentemente, manifestada o Cristo. Sim, claro. Portanto, eles estavam sempre com estas forças. Falando agora de Cristo e de Jesus, neste caso, porque estão intimamente ligados, as informações a que tive acesso indicam que Maria, Jesus e Maria Madalena viveram e tiveram descendentes em Portugal, dando origem ao nome Porto do Grau. Ou seja, É uma grande confusão. creio que é apenas simbólico o nome. Isso é muito, tudo isso é muito confuso. É confuso. É confuso. E só se poderia Qual é a dizer. explicação para Eu este vou explicar. mistério? Essa ideia está completamente descartada e não é. Não acho, está completamente descartada. Completamente descartada. Contudo, isto é que é o problema das coisas. Pode Contudo, ser que daqui a um mês ou dois eu lhe possa mostrar informações que contrariam isso. Mas vamos ao contudo. Vamos ao o contudo. contudo é que a base da ideia é concretamente real. Ou seja, Portugal não se chama Portugal por nada. Claro. Não é? Nós hoje fazemos a associação fácil a Porto do Grau, é uma associação fácil, mas é para o século XX. O famoso selo rodado de Afonso Henriques, onde está de forma clara, já ouvi. explícita, Portugal, e portanto que é quase um grito de guerra, lutava-se por qualquer coisa, por São Jorge, ou por Santiago, ou Portugal, não há dúvida. Que lá está, é verdadeiro, ninguém o conhecia. Foi um selo que foi feito, que ficou em arquivos, o povo não conhecia. O povo conhecia era outra coisa. Qual é a forma de acesso do povo à chave? É o nome do condado. Porquê é que Portugal se chama Portugal? Tem alguma noção disso? Porquê é que Portugal se chama Portugal? Sim, condado portucalense. Condado portucalense. Porquê portucalense? Portucalem. Porquê? Calem de cálice. De cálice. Aliás, vamos falar nisso agora mesmo. De cálice. Santo Grau. De cálice. Sim, de Muito cálice. bem. Portugal chama-se Porto Calem porque as duas cidades que estavam na Foz do Douro era a cidade do Porto, Sim, o Porto. e a cidade de Calem. E, portanto, Porto Calem significa literalmente, sem o selo do Afonso Henriques, sem nada disso, o Porto do Cálice. Claro. Há muito tempo antes de haver Afonso Henriques. Portanto, não foi Afonso Henriques que criou, que inventou, nada disso. Este já era o Porto do Cálice. Há muito tempo. Ok? Muito bem. Mas mais do que isso. A missão de Portugal está relacionada com um aspecto que é o aspecto do anunciar. Os portugueses são os vates. Com a sua voz, com este chakra que está aqui, anunciam qualquer coisa. E anunciam uma novidade. Eles anunciam sucessivamente ao longo da história. Há sempre uma esperança de qualquer coisa que há de vir. Um novo momento de fraternidade entre os homens, etc. Bom, esse anunciar está ligado a um animal mítico que define uma família iniciática. O que é uma família iniciática? É um desse conjunto de almas que sucessivamente vão migrando e vão nascendo e têm uma missão. Encarnação com uma missão. Muito bem. E essas famílias, em geral, têm um animal mitológico, porque define bem. Vamos lá ver, como é que eu consigo... Há aqui vários problemas. Primeiro, quando... Há fênix... Já lá vamos, claro. Cuidado com o Vamos microfone. lá ver, lá vai o microfone. As tecnologias não estão apropriadas para estas coisas. Não, para esta energia toda. Não. Vamos ver. Como é que eu faço? Isto é um problema interessantíssimo. Quando nós nascemos, não temos memória nenhuma da vida passada. Como é que eu faço para recuperar a memória para poder cumprir a missão? Quando vivemos em reset absoluto. E há motivos para isso. Porque senão toda a história que fizemos numa determinada vida perseguia-nos e impedia-nos de Imagina fazer que a era se seguir. nós nos tivéssemos morto um ao outro. E fizemos, agora estou-me agora aqui a lembrar, não é? Seria complicado. A gente lembrar. Claro. A experiência humana... Trabalhados Mas- ao ponto de podermos gerir essa informação. Mas nas vidas anteriores não estaríamos. Ou seja, a experiência humana é uma experiência de falha sucessiva, de erros e De aperfeiçoamento. de aperfeiçoamento. E, portanto, ela fica estagnada se nós nos lembrarmos de todos os erros que fizemos. Nós vamos esquecendo isso. Portanto, é necessário, quando se Reencarna. acorda de manhã, não se lembrar o que é que aconteceu na vida anterior. Então, como é que vamos recordar a missão? É através dos mitos.
É através dos arquétipos, ou seja, memórias. há uma fase da vida de todos aqueles que nascem por missão ou por castigo, que é rememorar, entrar outra vez em contacto com os símbolos. E de repente a gente não sabe porquê. Há símbolos que nos dizem muitíssimo, sem precisar explicar. Há lugares que nos fazem viajar e a gente não sabe porquê. Ativam a informação. Precisamente, são as memórias que não são conscientes que estão a ser ativadas. E qual é uma das formas clássicas de o fazer? Através dos símbolos que definem famílias. Muito bem. Há uma família particularmente relacionada com o anunciar a luz. Nós, portugueses, nós não somos a luz, nós anunciamos a luz. E os templários estão intimamente ligados a esta figura, porque a sua principal devoção não era nem por Nossa Senhora, nem por Maria Madalena, nem por Cristo. Vamos ver quais eram as principais igrejas templárias. Eram São João Batista. São João Batista e o Evangelista. Eles misturam-se numa figura quase de Janus, não é? Dupla, como tudo nos templários duplo, com duas energias idênticas, em que João o Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Ele vem na sequência de todo o Antigo Testamento, é o último que não viu o Messias e que diz, o Messias está a aparecer. Então ele fez o Antigo Testamento. Acabou o Antigo Testamento, agora está aqui o Messias. E o João Evangelista é o primeiro que diz, mas ele vai voltar. E portanto eles ambos dizem o mesmo. Ambos anunciam o Messias, mas para tempos diferentes. Um para aquele tempo, João Batista, outro para o tempo do futuro, o João Evangelista. Este João é central. E qual é que é o símbolo do João que anuncia na noite escura que vai aparecer a luz? Qual é o animal que de noite escura, não há um raio de sol, já está a cantar que vai nascer o sol? Obviamente que é o galo, não é? Obviamente que é o galo. O galo de Barcelos. Obviamente que é o galo. O galo de Barcelos é uma figura que é do século XX. Não foi combinado, não é? A gente quando começa a desmontar o símbolo é claríssimo, não é? O galo de Barcelos é uma figura que é apropriada pelo Estado Novo, já no século XX, mas vai buscar o mito antigo. Vai buscar o mito que lá estava. Está lá. Está lá. É um galo negro que clama por justiça mesmo estando morto. Isto é uma citação expressa da Bíblia, onde se fala das pedras que gritarão, mesmo sendo pedras, quando virem uma injustiça. Este é o tema do galo de Barcelos. A justiça é a resposta. Não é a injustiça. A justiça nem que um morto tenha que cantar. Ora, o galo representa isso, aquele que no meio da noite, toda a gente duvida, e ele está a dizer, não, a luz vem aí. Então está quase. Querem ver? Está lá. E quando a luz surge, pronto, está aqui a luz. É aquele que aponta o caminho, aquele que diz o que vai acontecer no futuro. É um vate, é um vaticinador. Muito bem. Há uma sequência de culturas, vamos dizer, de famílias iniciáticas que têm o galo, por exemplo. Aqueles que viviam na Galileia. Não é difícil perceber. Quem é que vivia na Galileia? Em Betânia, na Galileia? Maria Madalena, claro. Jesus Cristo. Famosa família. Okay? Essa família da Galileia acaba por migrar, contam as lendas, é tudo lenda, como diz o Fernando Pessoa. Isto não é, como disse, nada verdade. É verdadeiro, mas não é verdade. Okay? Migraram e foram aportar ao sul de França. Sim, e ficaram a viver em França. Claro que sim. E em França, como é que se chamam os povos que viveram em França? São os galos, cujo símbolo é um galo, Lecoq, que é o galo francês, sim. Não é? Até Lecoq Sportif. Claro, mas com certeza. Portanto, esta família usou sempre o mesmo símbolo, sempre o mesmo, em gerações sucessivas. E chega um momento... Transportam o símbolo, vão transportando o símbolo. Claro, de onde é que veio o nosso Conde Dom Henrique? Veio da Borgonha, precisamente, que é um galo que vem para aqui. E vem para onde? Para uma família que o vem acolher, que é a da Galiza. Continuamos sempre do galo. Portanto, o Porto do Graal, que é um Porto Galo, Portugalo é o que significa, ok, é o lugar onde este sangue iniciático sucessivamente vem-se verter e cumpre a sua missão. Eu disse muito bem, onde o sangue iniciado vem verter. E, portanto, esse galo é um cálice. Daí dizerem que Jesus, pelo menos na informação que eu tenho, que já viveu em Portugal. Ele era fogueteiro? Eu vivia no fogueteiro. Mas isso ainda não havia Portugal. Isso é uma informação que ainda não havia Portugal. Isto tem a ver com outra coisa. Ao território. Vamos lá ver. O território sul de Portugal. Vamos lá ver. Mas já lá, Posso aportar só uma coisinha a isso? Posso aportar só uma coisinha a isso? Todos os grandes iniciados da Europa passaram
pela Península, eu digo Península Ibérica, não digo Portugal porque não estava delineado. Sim. Mas é Portugal não só, e posso dizer várias. Cristiano Rosenkreuz, por exemplo, na sua descrição de toda a sua iniciação, ele faz todo o Mediterrâneo, faz o Norte da África e vem, é aqui. É nesta zona onde ele vem aprender. Ao lugar da luz. Com certeza. Os contos do Santo Graal começam por ser escritos em França, junto exatamente a comendas templárias, ao caso de Troyes, mas depois há um conto do Graal, já do século XIII, que vai entrar em ruptura, é extraordinário. É aquele que diz que o Graal não é meramente uma coisa diáfana, não, é uma taça. Sim. E aliás, a taça... é outra pergunta que eu vou fazer agora. O romance que diz que é uma taça é escrito por um alemão, Wolfram von Eschenbach, e ele diz, os franceses não sabiam, eu fui até à Península Ibérica, andei à procura disto tudo, e houve um monge que me explicou. O monge nas margens do Tejo, neste caso em Toledo, que lhe explica que o Graal era assim, e depois ele escreve para ali adiante, é uma taça. E essa é a informação que eu também tenho. Ok, pronto. É essa pergunta que eu lhe vou fazer. O que é que representa, porque senão eu não consigo fazer outras perguntas, nós temos aqui tanta coisa para falar, temos que fazer 2 entrevistas. Se calhar. É mesmo. O que é que representa para a vossa ordem templária o Santo Graal? A taça que Jesus usou, que dizem ser mais antiga e usada pelo faraó Akhenaton, o sangue real dos descendentes de Jesus e Maria Madalena, ou o conhecimento místico, esotérico, reservado aos iniciados? Bem, isto são as informações que eu tenho sobre... Vê se eu consigo dizer o que... Mas para vocês... Vou ver se consigo dizer o que nunca, o que nunca se diz. O Santo Graal é um símbolo que tem muitas significações. Não há um Santo Graal. Okay? Sim. A tradição foi expondo o Santo Graal com 3 naturezas. Sempre. E quando nós pegamos um texto, temos que perceber qual é a natureza que estamos a falar. Então foi sempre descrito. Ele é uma coisa tão metafísica que é descrito de um ponto de vista sempre diferente. E então temos o primeiro ponto de vista, é uma pedra. O Graal é uma pedra. E não há uma pedra. Sim, também já ouvi essa teoria. Okay? Não há uma pedra. Há 7 pedras. Sim. O problema é este, é que não há uma pedra. Esta pedra tem uma determinada força e um determinado propósito, a qual é replicada em 7 pedras distintas. E todos os que tiveram esta pedra a descreveram, nem sempre como Graal, alguns escrevem de outra maneira. Por exemplo, os reis escoceses sempre foram consagrados sobre a famosa pedra de Scone, que é uma pedra. Exatamente. Eu já lá estive na Escócia e fiz uma reportagem que ainda não saiu por acaso. Pronto. E que é tão importante, que os reis ingleses foram lá buscá-la para levar para o Westminster. É verdade. Portanto, se não tivesse importância nenhuma, se não tivesse uma força que faz com que as pessoas aceitem, percebem o que aquilo é, não teria sido levada não teria sido roubada, que agora... Roubada, literalmente roubada. Não é? Literalmente roubada. Portanto, esta pedra é uma das expressões desse Santo Graal. Essa é uma delas. É visível, a gente pode visitá-las, está no museu, é possível. Há outras expressões. Portanto, temos que procurar o que é o Graal pedra. Por isso é que eu fiz ali 3 perguntas, porque há vários tipos de Graal, não é? Sim, exatamente. E cada um deles declina-se em 7. Ou seja, há irmandades por toda a Europa e o mundo mediterrâneo. O Graal é um símbolo que, apesar de ser universal, está muito ligado às famílias iniciáticas mediterrânicas. Todas elas têm grupos fechados e conhecidos ao redor do Mediterrâneo que vão trabalhando estes símbolos. Alguns, durante gerações, nem sequer se interligam. Outras sim estão em permanente contacto entre elas, ok? Portanto, a pedra é uma daquelas que é trabalhada por alguns grupos. O epítome do Graal pedra está cifrado em alguns livros que não são de alquimia, como a pedra filosofal. Sim. Ou hormonoatómico também. Exatamente. Que alguns grão-mestres tomavam. Sim. Os faraós também. Claro, já vem de muito longe, Esse pão do hormonoatómico. Vem de muito longe. Isto é a família do Graal pedra. Okay? Depois temos talvez a mais popular, que é o Graal taça. Existem taças. Tal que vinha do reinado da Akhenaton e foi transmitida. Sempre houve taças onde se fez um ritual chamado hoje Eucaristia, que consiste na projeção num determinado local e num fixador físico de uma força que é metafísica. Num receptáculo, neste caso. Claro. E, portanto, como é um receptáculo e necessita de 2 naturezas para poder acontecer. Na verdade é 3, mas já explico porque é de 2.
É como os templários. De uma que é física, dura, palpável, que é o pão, e uma que é líquida, que é o vinho. Não é? E é nestas duas que se vai manifestar esta força. Ela só pode ser usada por uma terceira, que é o próprio oficiante, que ingere as duas matérias e no seu interior se manifesta esta força que foi ali invocada. Na verdade, estamos a falar de sal, estamos a falar de enxofre. Sim. Okay? A alquimia está. Completamente. Aí está a alquimia. Estou. Porque o sal representa sempre o que é físico, que é palpável. O enxofre representa sempre a força da vida. Okay? A força da vida não se consegue meter num frasco. Há matérias que centram o enxofre, mas não são enxofre. Okay? E o que liga as duas é uma coisa, então, imaterial, chamada mercúrio. Há matérias que fixam o mercúrio, mas não são mercúrio também. Ok? Entendo. Ok? E, portanto... Vocês entendam também em casa. Bom, às vezes temos que ir um bocadinho assim mais acima. É importante. E é por isto que a Eucaristia é fundamental para os templários e por isso eles foram acusados de fazer a Eucaristia sem hóstias. Porque a hóstia é um substituto do pão. Substituto artificial. Ora, exatamente. Então eles faziam... A Igreja Católica nada. É artificial. Absolutamente nada. Aliás, a Igreja Católica cria a hóstia para que o povo não possa tocar no pão sagrado. Pronto. E para que o povo não possa em casa fazer a sua Eucaristia. Independentes da hóstia também da Igreja. Mas como é evidente, portanto, eles consideram tão sagrado que não querem que o povo lhe toque. É uma forma de elitismo que vai distanciar o povo. E também de controlar. Com certeza. Com certeza. Que assim controlam. Se o povo fizer em casa... A Igreja Primitiva... Não tem controle. Na Igreja Primitiva, na família da Igreja Primitiva, estamos a falar do século I e II, o sacerdote era o chefe de família. Eu ainda sou do tempo em que lembrava-me dos filhos serem de casa e dizer abençoam pai. E o pai abençoava. Sim. O pai abençoava. Mas seguramente isto é qualquer coisa que ficou. No interior ainda era assim. Portanto, o pai é o patriarca. Ele senta-se na mesa, ele tem o pão e o vinho, enquanto ele, em muitas famílias, não fizer oração e não andar a começar a refeição, não se começa a refeição. Se recuarmos 2000 anos... E dar as graças, não é? Com certeza, se recuarmos 2000 anos, ele era o oficiante da sua família. Tirar-lhe o pão fazendo hóstia é retirar à família esta componente sagrada e pô-la dentro de uma hierarquia que é clérica, é feita de que retira o poder empregados e retira-lhes o poder, retira-lhes a ligação direta com a divindade. Okay? Desempoderam-os. No interior do país, por exemplo, ainda hoje, nas aldeias, há uma coisa que, uma espécie de um hack, é isto tudo, sempre tivemos hackers. E as mãezinhas alfazinhas eram muito boas nessa coisa de ser hacker da igreja. Tinham a Sagrada Família, que era assim uma caixinha que abriam e lá dentro estavam o pai, a mãe, não era? São José, Nossa Senhora e o menino, com uma velazinha e faziam as suas orações a isto. Não iam à igreja, faziam as orações em casa. E depois essa Sagrada Família fechava-se e mandava-se outra pessoa da família, ou vizinhos, etc. E portanto havia a igreja do povo, e depois havia a igreja em casa das pessoas que circulava. Não sabia dessa. Não? Era a internet. Há Sagradas Famílias lindíssimas. Uma caixinha pequenina que se abre em tríptico. Sim, eu conheço essas caixinhas com as imagens. Pronto. Mas não sabia que isso realmente circulava assim pelas bem. Esta é a ligação direta da família com a divindade que a igreja não conseguiu subtrair totalmente. Que isso no Japão algo muito... Em todo lado, não é? É a ligação direta, não é? Bom, isto para dizer que voltamos ao grau. Portanto, a questão da Eucaristia. Porque o grau tem a ver com a Eucaristia. A gente faz todas a correr. Tipo quiz. Então o que é que se passa? É que a Eucaristia, que é o tema do grau, taça, o que faz é um ato que é verdadeiramente a mais alta magia possível, que é com um fixador de sal, que é o pão. Sal não significa sal de cozinha, é sal. Nós sabemos o sal e pronto, místico. Depois temos o fixador da energia da vida, que os alquimistas chamavam enxofre, mas é o fixador da energia da vida. Não há vida que não tenha este fixador. Com estas duas substâncias... Não é o enxofre? Não, exatamente. É diferente. Exatamente. É o enxofre da alquimia. Da alquimia. Portanto, ou seja, qualquer matéria viva, a vida manifesta-se ali através desta substância. Sim. Okay? Dessa energia, dessa frequência. Sim. Pronto. E aí é neste ponto que o Cristo diz, esta é a minha carne, que é o sal, este é o meu sangue, que é o enxofre. O sangue é o que fixa a vida.
Okay? Sem sangue não há vida. Não há vida. A vitalidade está no sangue. Exatamente. Portanto, esta é a noção. E estes dois... Compreenderem também aí, não é? Porque isto... Claro, porque este simbolismo prevalece em muitas outras religiões. Ora bem, este momento em que sobre estas duas ofrendas, estas duas espécies, que são levadas ao altar, ou seja, a ara alta, altar significa a pedra, ou a ara sagrada, alta, próxima da divindade, e onde o que vai fazer a oferta pede que elas sejam abençoadas. Se essa presença convoca, se essa divindade se fizer presente, é através da ingestão de ambas, não é como na igreja que não as horta e acabou. Não, tem que ser a ingestão de ambas, que no nosso interior, cá dentro, se faz a transmutação. Ora, exatamente. Está claro? Ok? Espero que sim. E o grau taça tem a ver com este mistério extraordinário. Este mistério. O qual tem 7 taças distintas, algumas estão visíveis, uma delas está em Valência, tem uma história extraordinária. É muito importante. É fundamental. Agora, passávamos mais uma hora a falar do número 7. Atenção. Por alguma razão são 7. Claro, por alguma razão são 7. Ora bom, mas este símbolo do Graal, taça, tem uma associação simbólica muito importante, que é o facto de, sendo o recipiente e contendo um sangue, significar o útero feminino. Onde é gerada a vida. Ora, com certeza. Nós estamos a falar aqui, este é meu sangue, este é meu corpo. Juntando os dois, temos a presença. O que é a geração humana? Senão este mistério de, numa taça misteriosíssima, se reunir... Eu não sei fazer um filho. Eu não sei como é que se cose, eu não sei. Se reunir a energia da vida. A energia da vida com a energia da matéria. Sim. Ambas se reúnem e tecem um ser humano, no qual vai ficar uma consciência que é divina. É extraordinário. Sem que qualquer dos dois progenitores... Claro, é o maior mistério. Sem que nenhum dos progenitores saiba fisicamente fazer. Se a gente o mandasse fazer, não há nenhuma técnica para construir aquele ser. Aqueles meses todos que leva a fazer, nenhum deles sabe tecnicamente fazer. Mas sempre acontece. Sempre acontece. Ok? Portanto, haverá certamente uma explicação no futuro mais quântica dessas energias, mas que ainda não chegamos lá, pelo menos claro. Eu ainda não cheguei lá. Ora, se o Graal é considerado esse útero, e se o sangue que lá está é o sangue de Cristo, que é o sangue real por excelência, mas sangue real também é o sangue da descendência dos judeus. Já lá vamos. Sangue real, aqueles que perpetuam esta ideia são exatamente os francos ou os galos. O sangue real é o sangue que São Graal, Santo Graal. Não há dúvida, foneticamente é por aqui que esta ideia parece associar. Isso é muito claro. Claríssimo, muito é? Claro. Sangue real e sangue Graal é claríssimo. Portanto, é nesta tradição gala... Não havia essa explicação tão clara. Okay? É nessa tradição gala que a gente encontra esta ideia. Na nossa tradição portuguesa é Portucalem, galo. Está a mesma ideia expressa completamente, é o mesmo sangue de família em família, é o animal totémico da família, etc, etc. É na escuridão total encontrar a luz, são os templários, tem o preto e o branco, o negro e o branco, partido ao meio, noite e dia, e na noite saber que a seguir vem o dia, porque o ciclo nunca para, está sempre em plena mutação. Bom, ora, isto presta-se profundamente para recordar estas memórias que estão cá de existências anteriores, claramente, mas presta-se para outra coisa mais interessante, que é criar um mito que, mais uma vez, é o nada que é tudo, pode não ser a verdade, mas pode ser verdadeiro, não é? Que é de que há uma descendência direta a partir de um ser que foi Jesus, vírgula, o Cristo. Como Bandarra, vírgula, o sapateiro. Agostinho da Silva, vírgula, o filósofo. Portanto, há um Jesus, um senhor, um homem, vírgula, que tinha uma determinada qualificação iniciática que é crística. Um ser com um corpo humano? Exatamente, um ser humano. Um ser humano. Que um dos grandes debates da Igreja, manifestou-se com certeza, corpo humano. Um dos grandes debates da Igreja no início é saber se Jesus, o Cristo, era um homem muito especial, sim, se era puramente uma divindade, não tinha nada de homem, ou se era um homem que num dado momento adquire uma consciência que é divina. Cósmica, e que se juntam no mesmo. E este é um debate que causa muitos mortos no início do cristianismo. Acredito que sim. E é o debate... Nós sabemos também que há almas com uma missão especial e que vêm a alturas especiais e encarnam
com essa missão. Isto Há está inclusive dito, deuses que encarnam em corpos humanos. está dito na missão deles todos. O Krishna diz quando... Não, é Vishnu que diz que quando a iniquidade e a injustiça aparecer no mundo, eu voltarei para restabelecer a lei. E esta é a missão, exatamente... Avatares é a missão deles todos. que encarnam, não não é? Portanto, nesse aspecto, do ponto de vista, não podemos dizer teológico, católico, mas de um ponto de vista teológico, teosófico, o Jesus, o Cristo, é um avatar igual nesse aspecto, em toda a sua concepção, aos outros anteriores. Perdoamos os católicos, mas a verdade é que nós... Não, é preciso... podemos vê-lo. Portanto, ele corresponde... Buda, Moisés... Aliás, seria muito estranho que se não correspondesse. Porque se os avatares têm determinadas características que são imutáveis, seguramente que ele também as teria. Ele não está a copiar os outros. Os sapatos vão sempre nos pés, agora e há 10 mil anos atrás. Portanto, é natural que se ele era aquela coisa, que tinha aquele objetivo e aquela potência, se manifestasse daquela maneira. Para se poder trabalhar aqui, Óbvio. tinha que ter este corpo humano. Obviamente. Não ia aparecer como um dragão. Não pode, é possível. Também há. Bom, mas isso é outra coisa. O que é que para nós pode ser interessante, e sabemos que para os Templários, mas especialmente para o Ordem de Cristo, era interessante, é que essa manifestação dessa entidade, que era o Cristo, os Templários provavelmente não tinham consciência que ele fosse um avatar. Provavelmente não conheciam os outros do Oriente, mas conheciam as características deste, o que é mesmo conhecer as do Oriente. É igualzinho. Conhecendo estas, é que eles esperavam que ele voltasse. Esta é que é a coisa interessante. Esperavam então que o Messias voltasse. Exatamente, porque João deixou essa promessa. João anuncia, não só o Evangelho de João termina com o Cristo a dizer a Pedro: se eu quero que João fique, que mais te dá a ti? Fica até que eu volte. Portanto, há uma ideia de que João fica até que Cristo volte, e depois temos o Apocalipse, que é a revelação do tempo dos finais, que é precisamente escrito por... na ilha de Patmos, onde eu também já estive. Sim, pronto. Estamos a falar... Um sítio muito, muito, muito especial. E é aí então que João tem esta visão extraordinária e explica que Cristo está de voltar. Uma coisa muito rápida, porque já estamos mesmo no fim da entrevista. Só que passaram 10 minutos, é mentira. É verdade. Nem porquê, porque eu estou a ficar sem bateria, porque isto, como é gravado em 4K. Mas a seguir usamos a percussão, se não tem bateria. Exatamente, é uma boa solução. E a verdade é que, quando eu cheguei à ilha de Patmos e fui visitar o local turístico onde foi revelado o Apocalipse, escrito o Apocalipse, enfim, tudo aquilo, eu por acaso conheci umas pessoas lá, na praia, que já viviam em Patmos há muito tempo, e naquela conversa mística disseram: não, este é o local turístico para os turistas, mas a verdadeira gruta onde ele escreveu isso, eu levo-te lá. E assim foi. E assim eu fui lá, estive lá, enfim, a fazer as minhas práticas. Fantástico. E realmente completamente diferente. Claro. Não tem nada a ver. Claro. Mas lá está, não era um sítio turístico. Ou seja, a religião usou aquele local onde estava agora a gruta, a suposta gruta, dizendo que tinham sido lá as revelações, mas na realidade era num sítio muito mais remoto, no meio da montanha, uma pequena grutazinha, tinha uma pequena capela. Mas a energia que emanava dessa capela não tinha nada. Imagino. Era pura. Imagino. Era pura. Era uma energia pura. Enfim, isto só para dizer que do João... Patmos. Para os Templários, nós sabemos que eles tinham este interesse, porque isto aparece em várias representações iconográficas, aparece referido em vários momentos, e é uma das festas fundamentais do ano, precisamente para os Templários. É São João o Batista, São João Evangelista. Também a cabeça de São João, digamos. Ora bem, não esquecer que o galo morre com a cabeça cortada. E então vocês conservaram, os Templários, conservaram e veneravam. Isso vai levar depois a uma polémica muito grande. Acho que é muito importante dizer antes de acabar, porque o tempo está mesmo a acabar, o seguinte. Nós estivemos aqui a falar de alguns temas que têm a ver com os Templários e que, em geral, estão dispersos. Atenção que sobre o grau só falamos sobre a pedra e sobre a taça. Tenho que vir cá outra vez falar pela terceira manifestação do grau, que é o chamado grau livro. Exato, o conhecimento. Que são 7. Não falámos desse. Okay? Que eu estava à espera, mas não dá para tudo. Mas pronto, já ficamos a saber que quando encontramos o tempo do Graal, ou encontramos, por exemplo, a matéria de Bretanha, que são os romances de Távola Redonda, é o Graal taça, ou encontramos a questão da pedra, e vão encontrar pedra em muito sítio referida, ou então será o Graal livro, que também vão encontrar em muito sítio. Por exemplo, o Christian Rosenkreuz diz que foi sepultado, o corpo ficou incorruptível, ele tinha 2 livros. Estava assim com as mãos, o livro de M e o livro de T.
que são 2 dos livros desse ciclo grálico que tem a ver com o Graal livre. Mas nunca mais daqui saímos se continuarmos por aqui. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Ainda pode dizer mais alguma coisa? Quero mais um pouquinho de bateria. Quero só dizer uma coisa de minha iniciativa, que é esta. As pessoas às vezes confundem muito toda a questão dos templários terem sido suspensos em 1310 e depois o grão-mestre queimado em 1314, com alguns dos seus irmãos, e o fim da ordem, não é? E saber se hoje há templários ou se hoje não há templários. É preciso esclarecer as pessoas que, historicamente e com uma linhagem de seguida, não podem existir os templários. Da mesma maneira que, datando de 1307, não há nenhuma instituição ou criação humana que exista desde essa altura, incluindo a Igreja, que desde essa altura já teve cismas, já foi destruída, já saiu de Roma, já aconteceu tudo à Igreja. Era um Estado enorme, era um Estado pontifício, agora é uma cidade pequenina, quase uma cidade-Estado dentro da cidade de Roma, mais pequena que a cidade de Roma. Não há nada que tenha este tempo que seja humano, persista. Portanto, não pode haver templários hoje com uma ligação direta ao que havia antes. Essa época. Agora, há aqui um mistério... Templar Corps? Alto, já lá até para a Corpus. Há aqui um mistério que é preciso perceber. Já estamos mesmo, olha, é preciso perceber. Já está vermelho. Não há medo, não há medo. Está vermelho. Não há medo. Haverá energias para tudo. A bateria, a energia. É muito fácil. É preciso entender se podem continuar nos dias de hoje determinadas forças e energias que são do passado. Porque com os templários, quando começaram, também não havia nada antes deles. E eles puderam começar. Portanto, se essa legitimidade que os criou pode criar uma continuidade ou não. E nós sabemos que pode. Por exemplo, a Sorbonne, a grande universidade francesa, que foi criada na época medieval, durante o tempo da Revolução Francesa foi extinta, foi queimada, desapareceu. Mas havia quem tivesse o poder de criar outra vez a Sorbonne, ou não. Ou vamos ter que dizer, não há ligação nenhuma, não se pode chamar Sorbonne, olha agora. A Academia de Artes Francesas aconteceu o mesmo. A grande academia. Manifestaram então os Templar Corps. Então vamos lá ver se a gente só percebe. Eu tenho medo que isto acabe assim. Tens medo demais, não precisas ter medo nenhum. Não precisas ter medo nenhum. É que isto acabe de repente. Não acaba, não acaba. Vou só dizer o seguinte: se hoje há templários, eu só pergunto se hoje há sapateiros. Não se deixou de saber fazer sapatos, ou deixou de saber fazer sapatos. Não se deixou de saber. Os carpinteiros existem, não deixaram de saber fazer mesas, cadeiras, sofás. Tu queres saber se alguém é carpinteiro, dizes, faz-me uma mesa. Se eu fizer uma mesa, é carpinteiro. Além de que essas almas que nessa altura podem reencarnar agora numa sociedade moderna e assumir... Têm que trazer as chaves e canonicamente ser capazes de manifestar agora aquilo que é o arquétipo e aquilo que é a força, a energia e a alma de determinadas instituições. Outro exemplo são as Olimpíadas, que não tem nada a ver com as da Grécia, e são as Olimpíadas. Ninguém contesta, ninguém vai tirar a medalha, um medalhado em ouro, só porque não são as mesmas da Grécia. Portanto, os templários de hoje não são os mesmos do passado. Vão recuperar e estão ligados de formas que agora é muito difícil estar aqui a explicar, mas que se podem explicar e podem-se falar. Não há segredos. Fantástico. Ao que é o espírito templário e à missão templária, que tem a ver com tudo isto que falamos até aqui, com esse anúncio, com essa idade que há de vir, etc., com esse novo avatar que um dia há de vir. Mas nada disso é efetivo se não se fizer trabalho no mundo. E o Templar Corps é exatamente isso. É pegar naqueles que se dizem templários, e em vez de estar em casa a ler livros... É aqui que eu também queria chegar, antes de nós acabar. É preciso ir para o mundo. É preciso servir Deus através do serviço ao outro. Não se consegue servir Deus sem servir o outro, sem ter empatia com a dificuldade que o outro tem, sem ser altruísta, etc. E então o que nós descobrimos foi que há milhares de grupos que se dizem templários e não temos como os distinguir. Precisamos fazer como aos carpinteiros. Quando alguém me diz, eu sou templário, muito bem, faz-me uma mesa ou faz-me uma cadeira. Se fizeres é porque és carpinteiro. Eu já sou templário, que eu faço tudo e mais alguma coisa. Ok, agora tu chegas e dizes-me, eu sou templário, muito bem, mostra lá qual é a tua ação no mundo, qual é o serviço que fazes. Mostra lá. Sim. E a maior parte dos ditos templários não tem nenhum serviço do mundo e não tem nada a mostrar. E por isso decidimos criar uma organização em que as pessoas, fora das organizações templárias, pessoas que sintam o apelo da cavalaria, o apelo da justiça, o apelo do amor pelo outro, etc., esta dificuldade entre estas duas mãos, da ação, mas ao mesmo tempo do amor, do serviço precisamente e da honra, pudessem juntar-se e fazer coisas para transformar o mundo.
e vamos transformando o mundo. E é assim que a Templar Corps está espalhada Pelo mundo inteiro. pelo mundo inteiro e faz realmente, que eu estive a ver o site deles, e que realmente há obras incríveis Todo que lado. vocês têm feito por todos os lados. E nos próximos 6 meses vamos lançar mais umas quantas que são verdadeiramente incríveis e transformadoras e que não acontecem sem boas vontades de todo lado contribuírem. E não estamos a falar de contribuição financeira, também faz falta em todas as organizações. Estamos no mundo da matéria, Mas alguém de Portugal que tenha um conhecimento, por exemplo, no campo médico, pode ajudar. Alguém está a fazer uma clínica para os desprotegidos na Bolívia, ou neste caso, por exemplo, nos Camarões, ou por exemplo, na Croácia. Alguém que tenha conhecimento científico histórico, que queira decifrar documentos. Estamos agora a ler uma série de documentos que foram descobertos, precisamente na Croácia, sobre a história dos Templários nos reinos da Dalmácia, etc., que não existiam e que agora estamos a decifrar. Isto é contribuir, isto é serviço, isto é produzir um trabalho no mundo, isso é obra. Esta é a obra dos Templar Corps, desta ordem templária, que tem obra feita no mundo, como eu já vi, pelo menos no website, está lá muita coisa. É só clicar. Mas que o Luís explicará muito melhor numa próxima entrevista, porque eu estou mesmo aqui. Quando teria zero e não quer que a gente se despeça de vocês, não quer que nós nos possamos despedir de vocês desta forma, de uma forma abrupta, e de repente a câmara vai-se. Portanto, meus amigos, muito obrigado por estarem connosco. Vamos certamente ter uma segunda entrevista, porque ficaram muitas perguntas para fazer, mas o Luís explicou também muito bem cada uma das perguntas que eu lhe fiz, e muito mais, foi mais além, o que era necessário, porque realmente este tema É apaixonante. assim requer, e portanto, e é apaixonante, realmente para mim também é apaixonante. Eu acho que agora não sou templário, mas hoje até todo branco para se não sou templário agora, provavelmente já fui. Eu pelo menos digo ao meu filho, já fui templário certamente noutra vida, nesta não sou, mas pronto, faço as obras de outra maneira. Não é verdade? Porque todos nós temos uma missão e neste caso, pronto, bora lá, ajudem também os templários e aqueles que desejarem unir-se aos templários. Eu vou deixar o website do Templar Corps e da organização que o Luís falou neste caso, do Templar Corps, que tem obra feita no mundo e quer manifestar ainda mais. E, Luís, muito obrigado por esta entrevista tão esclarecedora sobre a energia, sobre os mistérios templários e sobre também a ética e a filosofia dos templários, que é tão precisa neste momento no mundo. Fundamental. Tão necessária. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de partilhar esta entrevista, subscrever o nosso canal se ainda não subscreveram, e até para a semana com mais um convidado especial. Obrigado e uma boa semana.